a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o quadro Na Real com a querida Dani e a minha convidada é a psicóloga, a doutora Michele. Eu a convidei para aproveitar o mês Setembro Amarelo, que é um mês dedicado às pessoas que estão se suicidando, que têm depressão. E nada melhor, gente, do que uma psicóloga para estar trazendo muitas respostas a muitos questionamentos. Porque muitas pessoas, sabe, Michele, me procuram me pedindo muitas respostas e eu respondo para eles de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que eu vivi, mas muitas vezes não é o suficiente. Por quê? Porque eu não sou psicóloga, eu não me formei na área e eu sei que nem tudo é espiritual. Aqui é um canal espiritual, mas é o que eu sempre falo para eles. A gente precisa ter equilíbrio, né? Na nossa vida, a gente Sim. tem que saber que existem tratamentos também que podem ajudar. Muitas pessoas me procuram me pedindo ajuda, sabe? E eu ajudo da maneira que eu posso. Só que muitas vezes eu sei que não é o suficiente. Por exemplo, houve um dia uma menina que ela me procurou me mandando uma mensagem falando que ia se matar. E em um momento de desespero, eu senti que ela realmente ia fazer aquela loucura. E eu não a conhecia, nunca vi na vida. E eu falei pra ela, vem pra minha casa. Já errei, né? Opa. Vamos lá. E aí, resumindo a história, o que aconteceu? A menina aceitou porque ela estava desesperada, mas eu não tinha estrutura para receber essa menina. E o grau de depressão dessa menina estava muito terrível e eu não imaginava que estava tão terrível assim. E quando ela chegou na minha casa, ela estava muito magra, dava para perceber que ela não comia, que ela não se alimentava, ela não tomava banho. E ela era toda cortada, aqui os braços inteiros e as coxas. E o que eu fiz? Eu fiz a minha parte. Eu recebi, orei por ela, porque eu sou uma mulher espiritual. Mas no caso dela, estava muito agressiva a situação dela. E no primeiro dia, ela ficou 2 dias na minha casa. Olha o perigo, nem conheci a menina dormiu no meu quarto. E sei lá, se ela tivesse uma crise e tentasse me matar, né? A gente pode esperar tudo, né? De pessoas que estão muito doentes, assim, né? A ponto de se matar. Eu não sei o que uma pessoa é capaz de fazer, porque ela é estranha. Eu não a conhecia. E aí eu tentei ajudar ela no máximo, só que eu não tive sucesso, porque no final de tudo a menina parece que eu poderia falar que endemoniou, mas no caso eu não vou falar que endemoniou porque ela estava bem consciente de tudo que ela estava fazendo. E ali eu vi uma pessoa com dupla personalidade diante dos meus olhos. No primeiro dia ela era uma pessoa extremamente fraca, carente, debilitada, que estava aceitando todo tipo de ajuda. E de repente, no segundo dia, ela virou ali uma pessoa agressiva e tentou me bater. Ela tentou me bater dentro da minha própria casa. Foi um perigo que eu passei. Sim. E uma decepção muito grande, porque eu estava de braços abertos para acolher, para receber ela, mas eu vi que no caso dela, eu não tinha estrutura para ajudar. Ela realmente precisava de tratamento nesses casos. E o que você diria para uma pessoa que se encontra nessa situação? Como fazer? Como ajudar? Tipo, os primeiros passos para ajudar uma pessoa dessa, porque muitas vezes a nossa boa intenção não é suficiente, né? Sim, sim. Existe realmente um processo, uma maneira certa, né, de trabalhar. Existe uma abordagem para isso, com certeza. Bom, primeiro, boa noite. Como a Dani falou, meu nome é Michele, eu sou psicóloga. E antes de começar a falar um pouquinho sobre esse caso em particular, eu quero pedir licença para vocês para dizer que tudo que a gente conversar aqui, eu vou tentar tratar da forma mais delicada possível, porque é um tema muito delicado, subjetivo. Cada caso, de fato, é um caso que envolve muita dor, muito sofrimento. Então, vale sempre aquele lembrete. Suicídio não é frescura, não é mimimi, não é só para chamar atenção, não é isso. Então, desse modo eu vou começar a falar e a gente vai bater esse papo. Nessa situação específica, Dani, não dá para diagnosticar. Claro, a Dani tá me contando a visão dela, eu não conheço essa pessoa. Que eu passei. Exato, então eu tô ouvindo a visão dela. Então, vamos pensar, em primeiro lugar, vamos para a pergunta. Né? O que eu faço quando alguém me pede ajuda? Porque quando alguém olha para você e diz, eu vou cometer suicídio, eu tô pensando em me matar, a vida não faz mais sentido. Geralmente essas pessoas verbalizam de uma forma indireta e quando tá muito próximo do ato, quando a dor tá muito forte, né, elas falam de uma forma direta, eu vou me matar. Eu vou me matar. Chega, acabou. Claro e objetivo, né? Claro e objetivo. O que essa pessoa quer? Ajuda.
De que forma a gente pode ajudar? Por favor, não é trazendo para casa. Principalmente Foi um erro, né? Nossa. Foi porque você correu risco também, né? Mas é acolher, é ouvir essa pessoa. Se ela está em estado, né, assim, de fala, se ela consegue estar ouvindo, que eu acho que era o caso, porque você acabou ajudando de certo modo. Pelo menos naquele dia você deu acolhimento, né? Você ouviu, você acolheu, fez a tua oração. Gente, o espiritual também é muito importante. A ciência não nega o espiritual. O que acontece é um pouco de desencontro entre as falas, porque se a gente tiver muito radicalismo ou de um lado ou do outro, a gente deixa de ajudar. É equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente, Dani, é o equilíbrio. Então, o espiritual também ajuda, também é uma abordagem que pode ser terapêutica em muitos casos. Lembra que cada caso é um caso? Então, vamos lá. Então, é acolher sem julgamento, é ouvir de verdade, é proporcionar escuta para essa pessoa. Porque o que ela está falando é sério. O que é besteira para mim não é para o outro. Dor é dor. Quais as ferramentas que nós temos hoje? Falando de saúde pública, poucas, né? Para esse caso, a gente não tem um planejamento. Por isso o Setembro Amarelo, né? Que é um mês de prevenção ao suicídio. O suicídio a gente tem que falar o ano inteiro. Tem que quebrar esse tabu sobre a gente não vai falar da morte. Mas é que é algo que choca, né? É algo que não é natural, não é esperado. E o índice de suicídio tem aumentado, né? Inclusive entre crianças. Inclusive aqui no Brasil. Então a gente precisa ficar muito atento. E o que leva uma criança a se suicidar? São Você já viu diversos algum caso, fatores. Sim. Tem muitas experiências clínicas, tem muitos estudos, tem bons estudos, vou corrigir. Tem ótimos estudos na área, por quê? Geralmente o suicídio na infância está ligado à depressão infantil, nós temos ótimos, excelentes estudiosos, pesquisadores brasileiros também, que falam sobre o suicídio infantil, mas é algo muito novo, é o mal do século, né, a depressão, e é um dos fatores que vai interferir aí na decisão do suicídio ou não. E a criança, quando ela pensa no suicídio, ela quer aliviar a dor, assim como o adulto. Mas no caso da criança em particular, de forma geral, ela quer terminar com aquela dor momentânea, né? É aquele vazio absurdo, é aquela ideia de que não tem solução. Até por conta da própria pouca vivência que se tem, pela pouca experiência de vida, né? Então trata-se de um sofrimento psíquico muito intenso, de um vazio, de uma solidão, né? Desculpa, Dani, que você perguntou. Eu me perdi, eu vou falando. Você perguntou no sentido de quais sintomas, o que pode gerar. Como receber uma pessoa que lê como os primeiros passos para ajudar uma pessoa depressiva. Certo. Ouvir sem julgamento. Eu acho que esse é o principal. Eu vou te ouvir, você não tá sozinho, me conta. Você quer falar? O que tá acontecendo? Desabafar, né? Desabafar, é o acolhimento. Já é uma cura pra pessoa, já é um processo de cura. É terapêutico quando ela fala, sim, alivia. A pessoa precisa soltar, né? Precisa, mas mais do que isso, mas pra ela soltar, alguém tem que ouvir, né? Exato. É a compaixão, gente, é a empatia. Então é evitar discursos, isso é muito bom também, essa dica. Porque eu ouço muito gente falando, mas eu disse que você tem de tudo, principalmente no caso do adolescente. Poxa, mas ele tem tudo, tem casa, tem comida, tem a roupa. No caso do adulto também, você tem uma família, porque são várias as situações. Tipo assim, você não tem o que reclamar. Você não tem motivo exato, a pessoa escuta e devolve dessa forma. Isso é pouca empatia. O que você está dizendo para ela é, para de besteira, para de bobagem. É quase como se você dissesse isso. Isso não Sabe, ajuda. você está reclamando, exato, vai procurar Deus, com todo o respeito que eu tenho ao canal. Legal, vai procurar Deus, mas essa pessoa que chega falando, eu vou me matar, ela nem tá mais acreditando que existe um ser superior, entende? Ela perdeu a fé, ela perdeu a crença, a esperança em qualquer coisa. Por isso que eu vou reforçar, eu tô sendo repetitiva, eu sei, mas é ouvir sem julgar, é acolher. E depois dessa escuta, você pode indicá-la para o CVV, nós temos, então é acolher. Vocês podem indicar o Centro de Valorização da Vida também, porque se você sentir que a fala do outro, que o discurso do outro também está te machucando, ou está provocando mal-estar, porque na maioria das vezes
Na maioria das vezes não. É um discurso que vem carregado de muita dor, né? São várias histórias. Tem o pai ou a mãe de família que perdeu seu único recurso, que às vezes é o trabalho. A gente está vivendo esse momento de crise financeira. Gente, é como perder o chão. É um período de luto, né? Tem os amores que são perdidos e que é muito, muito sério, é muito delicado. Então, não vai dizer para alguém que tá falando, olha, eu terminei o meu relacionamento, a vida não faz sentido para mim. Ai, mas para com isso, tem tanto homem no mundo. Não fale assim. Na dúvida do que falar, escute. A melhor forma de ajudar é acolher sem julgar, é sentir empatia. O que é sentir empatia? É colocar-se no lugar do outro e pensar também o que eu gostaria de ouvir, né? Como eu gostaria de ser tratado. E aí indicar recursos, indicar profissionais, indicar psicólogo. Se a situação está muito grave, temos os CAPs, que são os Centros de Atendimentos Psicossociais, né? Que tem todo um aparato, que tem um médico psiquiatra ali de plantão, que tem um psicólogo, que vai poder ajudar. Isso se você perceber que a pessoa está fora da realidade, que ela está em surto. Tem o Centro de Valorização da Vida, eu falo bastante do CVV, porque são pessoas, são voluntários altamente treinados, capacitados para dar todo esse suporte. E, tipo assim, no caso de pessoas depressivas, então seria o mesmo que, tipo assim, um acidente de carro, aí a pessoa tá lá toda destruída, tipo, não toca e chama quem realmente sabe mexer no que tá fazendo. Nossa, Dani, excelente exemplo. Seria tipo... Excelente exemplo, isso. Isso, se você perceber tipo que assim, tá só muito... fica dando atenção, fica ali observando, mas leva pra quem realmente... Exato. Porque pode sabe. Prejudicar, não é assim no acidente de carro? Se você mexer do jeito errado... Você pode prejudicá-la pro resto da vida, ela pode perder o movimento pro resto da vida, imagina. E na parte emocional, psíquica, é a mesma coisa. Você pode ferir ainda mais, mesmo que essa não seja a tua intenção. Por exemplo, no caso da fé, existem muitas pessoas que usam essa frase muito má, uma frase malvada, falando assim que depressão é falta de Deus. E não é. Isso não é. Mas a pessoa já tá mal. Aí a pessoa escuta que depressão é falta de Deus, aí isso piora mais ainda. Ela tem mais um motivo para tirar a própria vida. Se eu não tenho tipo fé, assim, se eu não caramba, acredito... não tenho nem Deus, Pois já não tenho nada, não tenho nem Deus. Ela vai se sentir ainda mais criticada. Bom, vamos pegar esse caso. Você deu todo o acolhimento, esse exemplo, né? Porque são vários. E aí, de repente, essa pessoa, a princípio, aceitou o laço com você, né? Ela veio, então ela aceitou a tua ajuda. Ela eu fiz de todo bom coração ali. Eu acredito em você, do contrário, você não teria aberto a porta da tua casa. Mas eu não a conhecia, foi muito perigoso. É muito perigoso. Perigoso. Por você, é muito perigoso. Imagina também se ela, como você ficaria se ela cometesse suicídio aqui na tua casa? Nossa, ia acabar comigo. Porque é muita inocência. Porque às vezes a gente quer ajudar, o excesso de empatia também, né? De compaixão. Que a gente age só por amor, só pela emoção, só na emoção e tenta acolher, tenta fechar. Lembra do exemplo da Dani. No acidente de carro gravíssimo, você não pode tentar tirar a vítima. Você fica ali do lado, você pergunta se precisa de alguma coisa, mesmo sabendo que precisa de muito. É até ridículo, mas você distrai a pessoa. Pra distrair a pessoa, você conversa com ela. Enquanto isso, você vai acionar a ambulância, o SAMU, enfim. Vai deixar com os profissionais. Então, é isso. É acolher. É fazer com que a pessoa se sinta querida, o máximo que você conseguir. É orientá-la a procurar ajuda. É alguém que você conhece muito bem, é um amigo querido, tudo bem, pega na mão, fala, eu vou junto com você. Vamos procurar, né? Vamos entrar aqui na internet, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um médico psiquiatra também. Se essa pessoa aceitar, por que não? Pode fazer o convite, eu quero te levar à igreja, claro, mas a gente não esquece do tratamento profissional. Sim. Né? Agora, vamos voltar um pouquinho. Eu, Michele, eu nunca passei por um tratamento, mas eu queria muito ter passado. Porque, tipo assim, eu já passei por muitos traumas. Por exemplo, um trauma já que eu deveria ter passado, que eu sei que ia me ajudar muito, sobre o abuso da minha infância. Precisaria de um tratamento psicológico, né? Sim, sim. E eu não passei, mas é claro que eu sempre aconselho para as pessoas, gente, eu não fiz, porque eu não tive condições no tempo de fazer. Mas se eu puder fazer, eu faço até hoje, entendeu? Porque eu sei que, de alguma maneira, sempre vai ter algo a mais para descobrir, né? Te deixa marcas. Mesmo que você esteja bem, eu acredito que quanto mais trata, mais vai soltando, né? E eu acredito, e por exemplo, assim, no caso da depressão,
Quais os sintomas de uma pessoa depressiva? Inapetência. Lembra que você falou seria da tua inapetência? amiga que veio aqui em casa, que ela estava muito magra, você percebia que ela não se alimentava? Sim. É a falta, é a ausência ou falta de apetite. A ausência total do apetite ou a redução máxima, assim. A pessoa se alimenta muito pouco, porque ela de fato ela não sente fome. Não sente fome. Isso, esse é um sintoma. A questão do cuidado com o próprio corpo, da higiene, gente, atenção, não é todo mundo que está depressivo, que isso é um quadro muito clássico, né, que a gente conhece, que esquece de tomar banho, que não cuida de barba, de cabelo, de perfume. Não são todos, é um caminho. Quando a doença ela vai saindo do leve pro moderado e depois pro intenso, pro pesado, né, esses sintomas começam, os mais característicos, eles começam a aparecer todos. Mas assim, a falta de cuidados, você pode perceber, se você tem aquela tua amiga que estava sempre maquiada, sempre bem vestida, sempre cheirosa, de repente um dia ela aparece muito mal. Eu não tô falando de estado de melancolia, de tristeza, porque todos nós temos esses momentos. Sim. Eu tô falando da tristeza que fica, que marca, que não vai embora, que monta alojamento no teu coração, né? E vai expandindo, que não é passageira, que ela é constante, né? Que é o choro sem muito motivo aparente para nós que estamos de fora, né? Aquele choro compulsivo. Então a falta de apetite, a falta de cuidados, a alteração de humor é muito característico. Ora a pessoa tá bem, ou ele está... E nem no caso dessa moça, que pra mim ela tinha até dupla personalidade. É uma alteração de humor. Ou talvez ela tivesse até borderline. Ocasional. Então, eu acredito, era isso que eu ia te falar. Talvez, tá, gente? Desculpa E falar assim. o que seria borderline? Então, É que é tanta coisa, né, nesse meio de depressão, não é? é um transtorno de É personalidade. depressão, é borderline, é suicidal, é muita coisa, porque né? o suicídio em si, então, vamos lá. O suicídio, ele vai ser ocasionado... Borderline é um novo nome? Ou já existe há muito tempo? Síndrome de borderline nós estudamos já há algumas décadas, né? Pode-se dizer relativamente que é novo, porque antes ele não era um transtorno de personalidade, sim, ele fazia parte de um quadro de sintomas, né? De sintomas psicopatológicos. E atualmente, né, o DSM, o CID, já classificou como um transtorno de personalidade de borderline. Então ele tem um quadro específico, não, ele tem um acompanhamento. Quais são os sintomas? Muito parecidos do que você me relatou dessa tua amiga, tá? Assim, tomando todo o cuidado, eu não tô diagnosticando essa pessoa porque eu não a conheci, eu não a atendi. Mas o interessante é que ela era muito inteligente. Extremamente ela inteligente. Tinha consciência de tudo que ela estava fazendo e falando. Mas o depressivo, a pessoa que quer cometer o suicídio é o ato, né? De tentar tirar a própria vida, de tentar cessar tipo com a assim, dor, ela não precisou estar bêbada mais. pra tentar Não mudar. precisa, a pessoa ela estava não super precisa. sã. Sim, isso é normal. Então é um transtorno de personalidade. Em algum momento, algo está acontecendo ali com essa pessoa que ela aciona um mecanismo, que é, muitas vezes é um mecanismo de defesa. Tem um totozinho aqui, gente, lindo. É o Salomão. E... Alice. Gente! Então vamos pegar esse exemplo. Ela estava bem, então o borderline ele tem dificuldade, a pessoa que tem esse transtorno, de formar o laço, o vínculo afetivo. Ele tenta, ele até parece que está conseguindo, como foi o que aconteceu, tá? Tudo então bem, ela veio, estava tudo bem, te acolheu. Em algum momento, para se defender, quando o laço tá ficando forte, quando ela percebe que o laço tá ficando forte, e aí até por medo, em alguns casos, da rejeição, ela ataca. A pessoa tem uma instabilidade de humor, ela sai do passivo pro agressivo. Então é como se ela vivesse na defensiva. Também, a gente pode falar tem assim, medo de se relacionar? Não chega a ser um medo de se relacionar, por isso que é um transtorno que é algo mais forte, né? É muito mais forte. Isso tem ela a ver não consegue com o quê? fechar o laço. Com a cabeça mesmo? Sim, é um transtorno psíquico. Mas tem a ver com o cérebro ou é só a mente? Há estudos ou é emocional? voltados para a psiquiatria, e é um lado mais psiquiátrico, que sim, que a gente fala sim da estrutura da mente, da questão dos neurotransmissores. Tem a ver com traumas também? Traumas podem ocasionar, né, esse transtorno, desencadear, gente, o transtorno de borderline.
É bem delicado falar sobre isso, porque Mas ao várias mesmo vertentes. tempo que eu descobri, é muita coisa. É porque eu fiquei muito impressionada quando eu conheci essa moça. Que é impressionante, essa instabilidade do humor e a agressividade, né? Eu fiquei impressionada porque eu não me me senti capaz de ajudá-la. Mesmo com a minha fé, sabe? Eu acredito que Deus tem poder para isso, mas eu sou humana. E eu, naquele momento, eu me vi limitada a ajudá-la. E assim, e o pior de tudo usando ela como exemplo, não focando nela, mas é porque eu sei que existem muitas pessoas como ela. E ao mesmo tempo que ela mentia muito também, era muita mentira. Muita mentira. Por exemplo, ela falava que morava em um lugar bem pobre, era um vitimismo muito grande. São fantasias também, E aí eu né? descobri que, na verdade, ela não morava em um lugar pobre. Ela tinha uma boa vida, uma boa estabilidade financeira. Às vezes é o que a pessoa acredita, tem isso também. Tem uma diferença entre o real e o imaginário. E no transtorno de personalidade de borderline, é exatamente isso que acontece. Entendi. Né? Tem o ideal ali, que é muito esperado, e tem o real. E quando a pessoa se percebe na frustração de que o real, que aquela expectativa não vai ser cumprida, aciona a instabilidade do humor. Tem E a pessoas reação é difíceis, marcada, né? gente, exato, por muita agressividade. Esse é um dos traços mais característicos no caso do transtorno de personalidade de borderline. Lembrando que, assim, as ciências são múltiplas, a psiquiatria tem um discurso, né? A psicologia e a psicanálise tem um outro discurso, mas é muito importante porque as áreas, elas conversam entre si e unidas conseguem tratar da forma mais adequada. Né? Então, é com a medicação, que é da ordem médica, do psiquiatra, não da pessoa comum, né? Como nós. Porque quando você fala assim, eu sinto um pesar na tua fala, eu não consegui ajudar, eu me senti impotente, não se sinta assim. Você foi por Fiz um a minha caminho, parte, você né? fez a Eu tua tentei, parte. né? Ela precisa de mais, é um quadro que precisa ser olhado por profissionais. Essa pessoa, ela já está num estágio tão adiantado que talvez, por favor, ninguém aqui, eu não estou justificando o suicídio ou estimulando, não é isso. O que eu estou dizendo, eu estou tentando desmitificar essa história de que o suicida, ele é egoísta e ponto, ele não liga para quem está ao redor. Como são vários os casos, né? Cada caso é de uma Cada forma. um tem uma história, né? Tem uma história, exato. O ato suicida, ele precisa ver o ato, né? A ação de se suicidar-se, de tirar a própria vida, é muito forte, por isso um tabu. É uma vez só, né? É uma vez só. É uma mas vez ele só. Então precisa as ser pessoas são olhado. tentadas a todo tempo. Muita gente tem vontade, né? Sim. Mas resiste ali na hora. Mas ele precisa ser olhado como um ato de respeito. Quem comete o suicídio, quem tenta, quem faz a tentativa, Que muitos já tentam e não utilizou, morrem, né? exato, de todos os recursos. E ele viu, por isso que eu digo que a gente tem que falar com muito respeito. Não é frescura, não é mimimi. Quando a pessoa comete Se fosse a tentativa, frescura, a pessoa não se matava. exato, não é só para chamar atenção. Porque quando ela não consegue tirar a própria vida, gente, é de uma dor, é uma dor tão profunda que não dá para quantificar, que talvez pelo próprio discurso clínico de quem tentou e não conseguiu e ficou sequelado fisicamente, né, que a sequela física do corpo, as pessoas ficam. Sim. Né? No caso da medicação, gente, quando a pessoa não consegue, quebra o pescoço, como funciona? Né? Você fica com sequelas físicas no próprio corpo, né? Quando corta aqui o pulso, tem sequela. Né? No caso da medicação, tem gente que toma veneno, e aí como é que faz? Por dentro, não Corrói morre. todo o sistema digestivo, dependendo da medicação, dependendo do que tomou. Ficam sequelas para a vida toda, não só física, então ela tem que conviver com isso. E com a própria ideia de impotência, né? Que nem de tirar a própria vida ela conseguiu. Então tá vendo como não é frescura? Porque a pessoa não pensa nisso, ela só quer aliviar a dor. Né? É muito sofrimento. É muito sofrimento, gente. Fora a sequela psíquica, né? De se achar incapaz de tirar a própria vida. Então não é bobagem, a gente precisa sim falar sobre isso não só em setembro, mas o ano inteiro, e dar um espaço de escuta, né? E entender que o suicídio é um tema de saúde mental também. E os recursos psicoterapêuticos como a religião? Excelente, religião, para quem faz sentido, sempre ajuda, espiritualidade sempre ajuda,
né? Mas sempre respeitando, nunca forçando, respeitando o espaço do outro. Você não é obrigado a nada, né? Arte, música, pintura, dança. A arte é excelente recurso terapêutico, sempre válido. Uma das coisas que me ajudou é que eu já dividi com eles que eu já tive depressão, mesmo servindo a Deus, eu tive depressão. E uma das coisas que me ajudou a sair da depressão foi eu comecei a fazer academia. Atividade física, maravilhoso, Dani. Me ajudou bastante. Maravilhoso. Além da minha fé, mas eu também me movi em outras coisas. Sim, eu acho importante que você reforce que a fé também te ajudou muito, que a fé também te ajuda na Sim, mas eu cura. também fiz a minha parte para outras coisas. Eu me movi, saí da cama. Mas é bom você falar que mesmo com fé eu tive depressão, sabe por quê? Porque às vezes você que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando o nosso bate-papo, pode estar se sentindo mal, se autocriticando, se autopunindo, falando assim, puxa, será que eu não tenho fé suficiente, por isso eu tô depressiva? E daí me vem a ideação suicida, que é a ideia suicida, porque, gente, suicídio é o ato, né? É uma vez só. Exato. A depressão pode te levar ao ato suicida, né? Que é uma doença muito séria. Por isso que foi muito importante a Dani falar, mesmo tendo fé, mesmo orando, mesmo, enfim, sendo religiosa, eu tive depressão. Claro que teve. A depressão é uma doença. Sim. Não é uma bobagem. A gente não tem controle de tudo. E essa depressão me levou a ter pensamento suicida até. Vocês estão ouvindo? Vocês já conhecem a história dele, claro. Mas assim, escuta de novo. E escuta de coração aberto. Não é bobagem. Não é besteira. E você deve pedir ajuda de um profissional. Deve. Você não tá sozinho. Embora eu sei que a sensação que você tem é de que nada mais faz sentido e de que eu tô sozinho no mundo. Mas não tá. Ai, desculpa te cortar. Imagina, a gente tá começando. E tipo assim, eu vejo, não só no caso de pastores, mas no caso de muitas outras pessoas, a pressão do trabalho. Isso é terrível também, né? Muita pressão. Com certeza, temos a síndrome de Burnout. O que é? É o adoecimento por conta do trabalho. No Japão, por exemplo. Eles trabalham pra caramba, sérias, né? Exatamente. Tem pessoas que morrem. Japão e China, tá? Os trabalhadores estavam falecendo. É sério isso. É uma pesquisa, né? Tombando por exaustão no ambiente de trabalho. E quantas pessoas não se suicidaram, né? Não tiraram a própria vida por conta disso também. Dessa desvalorização, dessa pressão. Desvalorização, gente, desculpa, do humano, né? Do fator Como se humano. fosse um objeto, né? Isso, máquinas. E a gente não suporta. Nós precisamos do Viver, outro. né? A gente precisa ter lazer. Lazer, um momento de tranquilidade. Psicoterapia é muito sério sempre. Eu tô aqui para falar sobre isso. O trabalho do psiquiatra também, né? Em diversas síndromes e transtornos afetivos e doenças psicológicas, a gente precisa do psiquiatra em conjunto com o psicoterapeuta, né? Que é o psicólogo. Muita atenção. Psicoterapia é com o psicólogo. Cuidado também, eu preciso falar com estes terapeutas holísticos que fizeram cursos de 20, 40 horas com pessoas que não têm uma base teórica, uma formação sólida. Cuidado, tudo bem? Vocês precisam que hoje em dia, antes. né, as pessoas pensam que é tudo muito fácil, não é, né? A gente tem que tomar cuidado, porque daí às vezes a gente Porque procura é muito ajuda. delicado. Exato, é muito sério, é o teu corpo, é a tua mente, entende? Isso é muito sério, uma vida, se leva né? a sério, exatamente. Mas são recursos terapêuticos, por exemplo, a yoga, a meditação, a música, a atividade física, são coisas que eu indico também. Tudo vai depender do cliente, da pessoa, de você, do que te faz sentido. E para isso é um profissional, né? Esse profissional, né, adequado, sério, é que vai entender, é que vai olhar para você, vai te ouvir e vai traçar junto com você um plano de intervenção, um plano de tratamento, né? Por exemplo, no meu caso, eu gravo quase 3 vídeos por dia. Já é loucura, né? É muita coisa, Dani. É muita coisa. É muita Só coisa. que aí eu divido, eu deixo uns mais curtinhos, assim. Já é uma pressão, querendo ou não, não é? Sim, porque você tem que manter ali Uma a responsabilidade. produtividade, exato, E a responsabilidade e a qualidade daquilo de que eu vou tudo. falar também, né? Exato, é uma pressão. Você se sente pressionada às vezes por conta do seu trabalho? Às vezes sim.
Às vezes eu sinto uma pressão, mas eu levo como trabalho. Eu levo como trabalho. Mas querendo ou não, eu creio que se eu não tomar cuidado, isso pode virar um fardo futuramente, né? Isso é muito importante. Olha só, ela tá começando a reconhecer um limite. E você reconhece os seus limites? Porque se eu precisar diminuir, eu vou ter que diminuir. Sim. O ritmo, né? E sem culpa, gente. Tem isso. Por que nos estressamos tanto? Sofremos de estresse, que desgasta a nossa psique, as nossas emoções. Porque às vezes a gente se cobra muito. Mas tem um apelo dessa nossa sociedade pós-moderna, ou não tem? Produza, pode vir, Salomão, produza muito, produza demais. Outro recurso terapêutico, Salomão. Cachorrinho, é bom ter animal. Cachorrinho, gatinho, o que te faz sentido? Vocês percebem que é muito subjetivo? O processo de tratamento, o processo de cura, tem tantas o formas, que leva né? a pessoa, exato, por isso é tão importante um profissional qualificado, porque é na escuta, é na troca, é no processo terapêutico que nós vamos conseguir indicar para você aquilo que condiz com a tua dinâmica, não só a dinâmica psíquica, mas a dinâmica da tua vida, a tua realidade social, aquilo que é possível. Isso que você falou de realidade social é muito interessante, porque cada um tem uma história, cada um tem uma realidade, né? E a gente você tem que olhar para sua realidade, você não pode se comparar com outra pessoa, né? Não, e às vezes a gente faz isso, né? Uhum. As mídias sociais também. Tipo, você tem que se examinar e examinar a tua vida, né? Não ficar se comparando com outra pessoa. Exato. Mas às vezes é inevitável a gente se comparar um pouquinho, não é? Principalmente em terra de Instagram, de Facebook, de YouTube. A gente tem um apelo para que estejamos sempre sorrindo. Estávamos falando um pouquinho da depressão infantil e da depressão adulta também, porque a manifestação é diferente, mas temos sintomas muito característicos. E quais são os sintomas de uma depressão numa criança? Numa criança, o retraimento, né? A exclusão ali da vida social. Fica isolada. No adulto também isso acontece, mas tem adultos que são depressivos, que nós chamamos de depressivos ativos, que continuam trabalhando, se relacionando. E como ajudar uma criança? A criança, ela precisa, todos precisamos, né, de afeto, de acolhimento, mas ela precisa se sentir segura. É bom levar para passear? Sim, um parque de estar diversão, pra praia. Papais, mamães, cuidadores, menos celular, mais momentos juntos. Né? É na fala, a criança ela precisa ouvir. Olha, esse negócio claramente que ela é amada. Muito de celular, esse negócio muito de celular realmente pesa, porque teve um tempo que eu tava tão assim no celular, no meu caso é trabalho, mas querendo ou não é desculpa, porque eu tenho a minha vida também fora do meu trabalho. Eu tava tão assim, só no celular, que eu comecei a ficar aflita, mas era uma aflição horrível. Ansiedade, gente, isso que ela tá falando, essa aflição era ansiedade. Nossa, e aí eu tive que jejuar, eu jejuei, fiquei uma semana sem celular, pro meu próprio bem, como um ato assim de, tipo, meu Deus, eu preciso desapegar. Detox. E eu fiquei bem. Detox de mídias sociais. Fiquei super bem, minha paz voltou, eu voltei a ficar super bem. Sim. Era só desapegar um tempo do celular. Eu acho ótimo, é uma ótima dica. Para os adultos e para as crianças, porque eu vejo cada vez mais as crianças no celular, porque daí não incomoda os pais ou os cuidadores, elas ficam quietas, é cômodo. Mas muito celular gera ansiedade. Ansiedade, dependendo da idade da criança, ela pode sim, gente, entrar num estado autístico, percebam, dependendo da idade dela e a quantidade de horas que ela passa no tablet, no celular, nos jogos. Jogos online. Ah, mas tá jogando com o priminho lá do outro lado. Quantos anos tem esse priminho? É o priminho mesmo? É. Toma cuidado com isso. Porque se não é você que está influenciando o teu filho, é outra pessoa. E a gente está falando dos sintomas da depressão infantil. O que pode ocasionar? O bullying. Isso acontece o tempo todo. Bullying é muito sério. Então, às vezes, por que uma criança entra em depressão? Bullying. E às vezes os pais nem sabem, né? Não sabe. Às vezes a criança tá lá. Claro que a depressão infantil, ela vai ter como consequência também o caimento escolar, né, da qualidade, a redução da aprendizagem, na verdade. Ela vai ter mais dificuldade em aprender, tem uma sequela aí. E às vezes o professor percebe, chega em casa e cobra achando que é só uma dificuldade
de fato cognitiva. E não é, ela pode ser depressiva. E o professor, ele Que não dó, tem né? essa Criança responsabilidade. depressiva. Sim, é muito. Gente. É muito dolorido. Então, do que ela precisa? Do verbal também, do acolhimento de verdade. É o abraço, é o beijo. Um amor, é né? o olho no olho. Sim, eu não tô dizendo pra vocês, papais, mamães ou cuidadores, porque nem toda criança convive com o pai ou com a mãe, né, que você não tá amando o suficiente. Não tô julgando. Talvez você não esteja percebendo ali que tem uma falta, uma dor, uma angústia acontecendo, que pode ter vindo do social, pode ter vindo lá daquele ambiente escolar, porque ela está passando por uma dificuldade ali adaptativa no social, mas pode estar acontecendo em casa também. Fiquem atentos, as crianças que são abusadas sexualmente, elas não vão contar. Nós sabemos que o abuso sexual infantil nem sempre ele começa Eu de não uma forma contei. violenta. Quando eu fui abusada sexualmente, eu contei pra minha mãe no tempo, só que meio que ela não acreditou, sabe? Quando uma criança fala, dificilmente ela tá mentindo, né? Principalmente Exato. com um assunto Tão sério. tão sério desse. Por isso que a educação sexual também é E depois importante. disso eu me fechei, eu não falei pra mais ninguém. Eu só voltei a falar sobre o abuso depois que eu me converti, depois dos meus 21 anos. Porque dói, né? Aí, tipo, desde a minha infância, eu não Por isso que é falei pra importante ninguém. falar, fazer Falei pra psicoterapia, ninguém, falei pra Dani. ninguém. Quando puder, faça. Sabe por quê? Porque a forma como você vai se relacionar com o teu corpo, ou com um parceiro, com um companheiro, E você deixa sabe sequelas, que é tão né? forte. Aquilo que você passou lá. E é tão interessante porque é vídeo para adulto, então eu vou falar abertamente. Vamos falar sobre quando isso. por exemplo, eu ainda não era convertida, não tinha a visão que hoje eu tenho. E na minha adolescência não, vai lá para os meus 19, 20 anos. Que eu já tenho 28. Tá super jovem, pode isso? Lá para os meus 19, 20 anos, eu fui noiva, namorei um rapaz. E ele era uma pessoa maravilhosa comigo, mas eu lembro de um dia que ele me tocou de uma maneira diferente e ele começou a tremer. Eu não sei o que aconteceu, porque que ele estava tremendo, não sei se ele estava com frio, eu não sei o que aconteceu. Mas a gente estava ali se relacionando como um casal e ele começou a tremer. No que ele começou a tremer, mas eu dei um empurrão nele, que ele quase ficou na cama, porque eu lembrei que o homem que me abusava tremia. E ele ficou sem entender nada, e nem eu tinha entendido por que eu tinha dado aquele chute nele, sabe? Foi ali automático. E aí ele falou, por que você fez isso? E eu lembro que na hora eu não consegui falar. Ai, querida, posso te dar um abraço? Ah! Que bonitinha! Amém, obrigada. Vocês estão vendo, gente? Primeiro, obrigada por compartilhar isso comigo, porque é algo muito forte, é seu, muito pessoal. Mas você percebe que a forma como você, que deixou sequelas? Sim. Como você se relaciona com o seu próprio corpo, como você permite que o outro toque em você, tem muito a ver com essa dor que você Só passou. hoje que depois que eu me encontrei assim, que eu consigo falar abertamente sobre isso. Mas até na hora, no tempo, meu ex-noivo não entendeu nada. Porque dói, não dói? Ele falou, por que você fez isso? Ele ficou bravo comigo, que eu dei um chute nele, né? Mas ali foi automático e eu fiquei envergonhada porque eu tinha feito aquilo e não consegui falar. Você quis se defender. Então agora imagina, né, os Vocês traumas, ouviram? né? Ela era adulta e ela se sentiu envergonhada porque Adulta. ela passou lá atrás. Adulta. Imagina uma criança, ela se sente envergonhada, se sente culpada, responsabilizada. E nós estamos falando o que acontece com meninas e meninos. E é tão sério, porque de 10 abusos sexuais, né, de 10 violências sexuais cometidas, 7 acontecem dentro de casa. Por pessoas conhecidas, por parentes, por pessoas próximas. E é um trauma, assim, terrível. É uma sensação muito ruim, sabe? É uma agressão, gente. É uma violência que deixa sequelas psíquicas, um sentimento de profunda dor e que vai repercutir na vida adulta. Enquanto a pessoa não curar, né? Por isso precisa ser tratado, por isso essa pessoa precisa falar sobre isso. Agora imagina uma criança se sentindo... E as pessoas falam que esquece, não esquece. Carrega a vida inteira. Enquanto não curar, carrega. E se sente culpada, inferiorizada. Então, um dos traços também, quando a criança está sendo abusada, ela vai mudar comportamento. A maioria não fica agressiva. Também pode ter comportamento agressivo, fica bravo, muito irritado, mas vai se retrair, vai se fechar. Porque ela não vai querer mais ser vista, ela não quer chamar atenção, né? Ela se sente mal,
ela se sente responsabilizada e a culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do agressor, do adulto que está ali cometendo o ato, né? Então, papais, mamães e cuidadores, prestem atenção. A depressão infantil também pode ser impulsionada, ocasionada por conta da violência. E violência de várias formas, tá?